Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer uma leitura de harmonização para iniciar nosso bate-papo. E ela vai ser tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é o prefácio, porque tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, eles vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem nesse momento. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto. Que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam, e no hino sagrado estendam e vibrem, de uma ponta a outra do universo. Amados irmãos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e fazei a vontade do Pai, que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Que assim seja. Vou convidar vocês a fazer uma oração junto comigo. Depois da oração, as crianças, se quiserem, vão descer com o Marcelo lá para baixo. Os adolescentes que quiserem ficar, podem ficar para participar junto da palestra. Convido vocês agora, nesse momento, a fechar os olhos, agradecer a Deus e a espiritualidade por preparar este ambiente desde bem cedo para nós. Agradecer ao nosso mentor por nos trazer de casa até aqui. Agradecer ao nosso guia, Jesus Cristo, nosso Senhor, por nos ensinar tudo que a gente sabe. E a nossa Mãe Maria por nos oferecer colo no momento que a gente sempre precisa. E com a oração de Nossa Senhora, a gente inicia os trabalhos aqui no salão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, sejam todos bem-vindos a essa casa de luz, mais uma vez. Vocês estão muito quietinhos hoje. Vocês não tomaram café da manhã, vocês não fizeram a oração junto. Pensativos. Muito pensativos. Seja bem-vindo, pessoal da internet, que também está nessa manhã conosco. Hoje, pessoal, a gente vai bater um papinho sobre a importância do passe espiritual. Deixa eu só deixar as crianças saírem do Marcelo. Os adolescentes que ficaram vão participar do palestra. Vou mandar todo mundo sentar aqui na frente. Pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do passe espiritual e o porquê existe o passe espiritual na casa espírita. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero perguntar para as pessoas que ficaram aqui: o que a gente comemorou ontem? Quem sabe me dizer? Dia das Mulheres. E quem sabe me dizer o porquê que a gente comemora o Dia das Mulheres e não tem o Dia dos Homens? Que sacanagem isso, né? Isso é uma sacanagem, né? Sim. Hã? Eu acho que tem o Dia dos Homens. Mas
Não se comemora desse Agora jeito. comemora. Não se comemora, ninguém nem lembra do Dia dos Homens. Quando é o Dia dos Homens? É ontem, agora. Mas qual dia? Dia 15. Vou ver no Google aqui. Por que a gente comemora o Dia das Mulheres? Vem mais pra frente aqui, ó. Você fala bem, fica perto do áudio aqui. Por que a gente comemora o Dia das Mulheres? Porque ontem, na verdade, ontem eu fui pra escola e ontem minha professora de ciência. Fala mais alto. Não. Fala mais alto. Todo mundo tem que te ouvir. Ontem eu fui pra escola e a minha professora de ciências estava mostrando porque eles se comemora o Dia das Mulheres, né? Aí a gente estava lá no prestando atenção na aula dela. E ela falou assim que a gente só comemora o Dia das Mulheres porque todas as mulheres que. Porque tem sempre um motivo para comemorar o Dia das Mulheres, porque todas as mulheres sofrem violência, sofrem abuso, estupração ou assédio, sofrem sequestro, sofrem. Muita coisa ruim, né? Mas isso não acontece agora, não acontece desde sempre, desde antes. Desde antes, né? Então, pessoal, por que a gente comemora o Dia das Mulheres? Principalmente para que a gente consiga entender, colocar na nossa mente que todos nós somos seres humanos, filhos de Deus, e merecemos direitos iguais. É muito comum para essas crianças, para esses 3 adolescentes que ficaram, vocês entenderem que quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que geralmente os salários das mulheres são menores do que os dos homens. Isso não é certo. Porque muitas vezes as mulheres trabalham mais que os homens. Né? Elas, além de trabalhar mais que os homens, ela tem a mesma capacidade de um homem. Por que o salário delas é menor do que o dos homens? Né? Então que vocês possam crescer, entrar no mercado de trabalho com essa consciência. Né? As mulheres, elas não merecem menos direito que os homens. Na verdade, elas merecem mais do que os homens. Sabe por que elas merecem mais do que os homens? Porque quando elas saem do trabalho e vai para casa, sabe quem vai fazer o serviço de casa? A mulher. A mulher, ela tem jornada dupla, enquanto o homem, ele tem jornada única. Ele sai do trabalho, vai pegar o trânsito, o metrô dele, vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai comer, vai se deitar no sofá e só ver o Jornal Nacional. Enquanto a mulher tem que fazer comida, tem que lavar a louça, muitas vezes tem que limpar a casa. Né? Mas por que se criou isso daí da mulher ter que limpar a casa? Por que o homem não faz isso? Por que o homem não chega do serviço e vai fazer comida? O homem não chega do serviço e vai limpar a casa? Porque se criou desde muito tempo o estereótipo de que a mulher tem que servir o homem. Isso, ó, é desde lá de trás, desde séculos passados, desde a época da monarquia lá de trás, em que a mulher ela tinha que ser submissa ao homem. E isso se torna até nos dias atuais. Claro, com muito menos rigor, mas a partir do momento que a mulher ela sai do serviço dela, seja qualquer serviço que for, seja no escritório, seja uma faxina, seja o que for, e chega em casa ainda tem que fazer o serviço da casa enquanto o homem fica descansando, isso mostra que a nossa sociedade pouco evoluiu. Né? Que os homens ainda permitem que as suas mulheres, as suas filhas, as suas esposas ainda ajam dessa maneira. Né? O que seria o correto? Poxa, eu sou casado, eu vou chegar em casa, eu tenho tanta obrigação quanto a minha esposa. A louça está ali, a louça não vai se lavar sozinha. Por que a gente vai esperar que a esposa chegue para lavar a louça? Por que o homem não lava? Por que o homem não faz comida? Ah, eu não sei. Aprenda. A mulher não aprendeu? Por que você não pode aprender? Né? Aprenda, faça comida, varra a casa. Às vezes a mulher ainda tem filho para cuidar. Aí ela sai do serviço, vai para casa, faz comida, lava a louça, limpa a casa, prepara as marmitas do homem de amanhã e ainda vai cuidar dos filhos e colocar o filho para dormir. Olha como essa mulher vai dormir, muitas vezes à meia-noite para acordar às 6 da manhã, muitas vezes depois da meia-noite para acordar às 6 da manhã. Eu estou mentindo?
Quem aqui já passou por isso ou passa por isso? Eu via muitas vezes a minha mãe fazer isso, a minha avó fazer isso. Isso vem de gerações. Né? Está na hora da gente colocar um basta nisso, né? Da sociedade entender que não é porque a mulher é mulher que ela tem que fazer tudo isso. As tarefas precisam ser divididas. O homem não nasceu sem os braços, o homem não nasceu sem as pernas. Para jogar futebol a gente presta, mas para limpar a casa não. Não é verdade? Então, o Dia das Mulheres, pessoal, é justamente para a gente lembrar que todos merecem direitos iguais. Não só salarial, mas também em tarefas, em reconhecimento. Né? Então não existe hoje mais o sexo frágil, como chamava a mulher de sexo frágil. Não? A sociedade atual, ela já evoluiu ao ponto da gente conseguir entender que nós todos somos iguais. Todos merecemos direitos iguais. Tá? Então, para os adolescentes aí que estão crescendo, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, lembrem-se sempre, aquela mulher que estiver com você, trabalhando com você, ela é tão boa quanto você, ou até melhor em algumas coisas. Quando você tiverem vossas esposas, dividam as tarefas, porque ninguém merece a gente sair do serviço, fazer tarefa de casa, colocar filho para dormir, lavar o uniforme de escola, não é verdade? Então que a gente possa ficar com essa reflexão na cabeça pelo dia de ontem, tá? Então achei interessante trazer essa pequena reflexão para a gente pensar aí durante a semana. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho do passe espiritual. Quem aqui já recebeu um passe? Todo mundo já recebeu um passe. Seja aqui ou seja em outro lugar, todo mundo já recebeu um passe. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que poucos vão saber me responder. Por que a gente recebe o passe? Por que a gente entra naquela salinha ali para receber o passe espiritual? Por quê? Qual que é a função do passe espiritual? Evelyn, qual é a função do passe espiritual? Qual é? A função do passe espiritual. Função de limpeza, equilíbrio, mudanças de energia negativas para positivas. Ó, limpeza, de mudança de pensamentos energia. pesados, vermes astrais. Pensamentos pesados, palavras astrais. Então vamos lá, obrigado. Então a gente chega muitas vezes numa casa espírita. Quando eu falo casa espírita, coloquem na mente de vocês, sempre que a gente vai buscar uma casa de religião, de Deus, pode ser igreja, pode ser casa espírita, pode ser terreiro, umbanda, não importa. Se a gente procura um lugar de paz, é porque a gente precisa de algo, né? E do que a gente precisa? Muitas vezes a gente precisa de uma palavra, muitas vezes a gente precisa sentir a presença de Deus, muitas vezes a gente precisa sentir a presença da espiritualidade, muitas vezes a gente precisa de cura, seja espiritual ou física. Muitas vezes a gente está com as nossas cabeças, com aquela preocupação, com aquela cabeça pesada, cheia de pensamento negativo. E a gente chega em busca de consolo. A gente chega em busca de se tornar mais leve. Está fugindo já? Está fugindo? A gente chega em busca de se tornar mais leve. E é isso que muitas vezes acontece. Então, pessoal, o passe espiritual nada mais é do que uma transfusão de energia de cura para a gente. Vamos dizer assim. Mas então não adianta nada a gente chegar com os pensamentos todo enrolados, cheio de preocupação, muitas vezes cheio de raiva no coração. A gente toma um passe espiritual, quando a gente coloca o pé lá fora, já está tudo de novo. Por quê? Porque a gente precisa se permitir mudar os pensamentos. A espiritualidade, pessoal, é uma via de duas mãos. Por que é uma via de duas mãos? A gente também precisa fazer a nossa parte. Né? Quando a gente vai fazer a nossa oração, a nossa prece, seja antes de dormir, seja quando a gente acorda, não adianta a gente pedir e não fazer a nossa parte. Não adianta a gente pedir um emprego e não sair para procurar um emprego.
né? Não adianta a gente pedir cura e a gente continuar fazendo o que nos deixou doente. Né? Se uma pessoa tem um problema no pulmão e pede cura, não adianta ela continuar fumando. Se a pessoa tem um problema com álcool e pede cura, não adianta ela continuar bebendo. Então, pessoal, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? Então, a cura, seja em qualquer setor da nossa vida, seja no setor profissional, poxa, eu preciso de um emprego, eu preciso ganhar mais, preciso pagar as contas, ou não, preciso colocar alimento na minha mesa, ou preciso curar uma doença, eu estou com um problema de estômago, eu preciso curar, eu não aguento mais tomar remédio. Tudo isso, a espiritualidade, ela vai ajudar. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, é igual, como dizia minha avó, dar um murro em ponta de faca. Porque você vai se machucar, não vai quebrar aquela ponta daquela faca e vai voltar para você. Então, quando a gente vai para uma casa espírita, ou para uma igreja, ou para sei lá o que for, em busca de Deus, em busca do sagrado, nós temos que colocar na nossa cabeça, primeiro de tudo, ter fé. Se eu vou até ali, é porque eu acredito que ali vai me ajudar. Eu acredito que aquela espiritualidade que ali habita, ela vai me ajudar. Dito isso, quando você chega na casa espírita, você precisa se entregar à casa espírita. Não adianta você ficar lá assistindo uma palestra, assistindo uma missa na igreja, com a sua cabeça em outro lugar. Você precisa estar 100% ali. Por quê, pessoal? Muita gente vem na casa espírita em busca do passe. Mas o tratamento espiritual, ele começa aqui, ó, quando a gente coloca aquela musiquinha lá no começo, para harmonizar o ambiente, durante a palestra e finaliza no passe. Por quê? Quando a gente está aqui, nesse momento, até antes de nós estarmos aqui, tem muita gente aqui que a gente não consegue enxergar, muita gente aqui que a gente não consegue enxergar, que já preparou esse ambiente aqui desde muito tempo. Já sabia que vocês viriam até aqui. Eles já prepararam vocês para virem até aqui. Então aqui, durante esse bate-papo, eles já estão tratando cada um de vocês, aonde vocês precisam. Do lado, atrás, de cada um de vocês, já tem benfeitores espirituais ali, tirando aquelas coisas pesadas, desligando aquelas coisas ruins que estão atrasando vocês durante a vida. E essa cura vai finalizar na hora do passe. Aqui vocês já estão sendo tratados. Então, é desde o início até o final. Tem gente que vai na casa espírita, eu preciso tomar um passe. Preciso tomar um passe. Preciso assistir uma missa. Preciso tomar um banho de descarrego lá. Não é só isso. Você precisa se entregar pelo que está sendo dito aqui, porque enquanto eu estou falando aqui sobre a intuição espiritual, vocês estão prestando atenção aqui. A Evelyn está desenhando ali sobre uma intuição espiritual. A sala de passe está sendo toda preparada lá para receber vocês daqui a pouco. Toda quanto é energia negativa já está sendo descarregada. Aqui. O passe, ele só é a finalização do processo. Então tenham em mente que sempre vai começar aqui e finalizar lá. Agora eu pergunto para vocês. Quem aplica o passe? Sou eu? É a Evelyn? É a Valquíria? Quem aplica o passe? O passe, pessoal, ele é uma conjunção de energias do espírito que se aproxima da pessoa, do passista, e mais a pessoa que está aplicando o passe. Por exemplo, se eu vou aplicar um passe na Evelyn e eu não gosto da Evelyn, eu estou ali por estar, o passe ele não vai ter muita função. Porque o espírito ele precisa da minha energia também para aplicar o passe. Então, é uma união espiritual com o físico que vai sair a energia direcionada para a pessoa. Né?
não vejo essa energia entrar em mim. Às vezes eu não sinto nada. E às vezes é uma abrição de boca lascada lá na sala. Mas por que vocês não enxergam? Quando vocês ligam a luz e a luz acende, vocês enxergam essa energia que vai até a luz? Enxergam. Vocês enxergam o vento? Vocês sentem o vento. Enxergam. Vocês enxergam o som? A gente não enxerga o som, a gente escuta o som. São tipos diferentes de energias que fazem acontecer certas ações que a gente não enxerga, mas a gente sente. É a mesma coisa da energia chamada energia vital. Existe a energia do som, existe a energia elétrica, existe a energia eólica, que é do vento, e existe a energia vital, que é a energia que a gente manipula, nós médiuns e os espíritos, fluidos vitais, para que esses fluidos vitais nos reabasteçam de energia vital. Então, muitas vezes, pessoal, se a gente está numa casa espírita com uma forte dor de estômago, muito forte dor de estômago, e a gente vem com fé em busca da cura daquela dor de estômago, e é do nosso merecimento ser curado pela dor de estômago, a energia que o médium manipula ali dentro, junto com a energia espiritual, direcionada pelo nosso problema, vai trazer a cura da nossa dor de estômago. Talvez, se nós tivermos um problema instalado, uma gastrite, uma úlcera, talvez ela não traga a cura deste problema, mas traga um alívio momentâneo para que a gente busque a cura do problema. Muitas vezes a cura não está no espiritual apenas, está no físico. Então a gente nunca pode pensar da seguinte maneira: eu vou no centro espírita fazer uma cirurgia espiritual e vou abandonar o meu médico. Não. Tudo é uma união. O seu médico, ele é tão importante quanto a energia espiritual. E a energia espiritual é tão importante quanto o seu médico. Que as duas são tão importantes quanto você. Se você não largar maus hábitos, não adianta nada você procurar um médico, você procurar o centro espírita. Né? Porque existem os tratamentos espirituais. Né? Existe um tratamento espiritual, por exemplo, aqui na casa, que a gente passa através do atendimento fraterno, que vai direcionar para um tratamento espiritual mais novo, de cura, de emprego, de o que for. Mas se a gente não fizer a nossa parte, de nada vai adiantar esse tratamento espiritual. Em outras palavras, se você não tiver fé, se você não estiver disposto a fazer a sua parte, não precisa nem levantar sua bunda da cama para dentro. Nem ir para a igreja, porque de nada vai adiantar. Não adianta, eu vou para a igreja porque Deus vai me curar. Aí chega em casa e está fazendo as mesmas coisas que te levaram a adoecer. Você acha que Deus vai curar? Deus não vai curar. Sabe por que Deus não vai curar? Não é porque Ele não pode curar. Deus não vai curar porque você não quer ser curado. Se você quisesse ser curado, a primeira coisa que você ia fazer é deixar de lado o que te adoeceu. Vamos trazer isso para o campo energético. É a mesma coisa de você morar numa casa, um monte de pessoa negativa. Quem já passou por isso? Ou morar numa casa com pessoas negativas, ou estar em um trabalho onde tem muita gente negativa. O trabalho esse exemplo é melhor. Às vezes a gente vai para uma empresa trabalhar, ou para a casa de alguém trabalhar, e é um bando de gente negativa que te puxa para baixo, que te leva para trás. Aí você pensa: nossa, isso daqui está me deixando desanimado, está me deixando. Você sai até de casa sem vontade de ir, sabe? Parece que nada dá certo, porque você acaba entrando naquele ciclo vicioso daquelas energias ruins. Aquela energia negativa. Às vezes você está animado, você está alegre, aí você chega num lugar que tem alguém que não é muito legal ali, a sua energia vai fazer isso aqui, ó. Vai suga a sua energia. Né? Suga. Tem pessoas nessa vida que têm a capacidade de sugar a nossa energia, de tão negativa que é. Estou mentindo? Não é? Às vezes a gente chega do lado de alguém
que não é uma pessoa alegre, que é uma pessoa triste, que é uma pessoa pessimista, né? A nossa energia ela vai embora, a nossa energia é positiva. Poxa, mas então se você está num lugar que você sabe que tem pessoas tóxicas, que pessoas que drenam a sua energia, o que você está fazendo naquele lugar? Então, antes de buscar ajuda em uma casa espírita, o que você precisa fazer? Se afastar. Porque não adianta nada você ir receber um passe todo sábado, continuar no lugar que te faz mal. Então você precisa se afastar. Você precisa quebrar o ciclo. Se você não quebra o ciclo, a energia continua rodando você. Continua. Aí começa aquela síndrome, né? Aquela síndrome da macumba. Ah, fizeram macumba para mim. A inveja é o olho gordo. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar que o problema está em nós, não está nos outros. Às vezes não fizeram, não. Às vezes fazem, mas às vezes não fazem nada para você. E o problema é você. Às vezes a gente se olha no espelho, a gente se acha feio, se acha feia. Se você se acha feio, quem vai te achar bonito? Não é verdade? A gente precisa se amar. E quando a gente se ama, a gente descarrega em nós mesmos uma carga de energia positiva, uma carga de vitalidade, de alegria. A gente sai de casa com uma carga de energia lá em cima. Aí a gente vai, pega o ônibus lotado, a energia já vai isso aqui. Chega no trabalho, a energia já vai isso aqui. Convive com aquelas pessoas tóxicas, a energia já faz isso aqui, ó. Pega o ônibus lotado de volta, chovendo, a energia já faz isso aqui, ó. Você chega em casa esgotado fisicamente e psicologicamente, porque a sua energia vital foi embaixo. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a sua prece, você vai ter uma boa noite de sono para recarregar essa energia. Mas isso é o suficiente? Não é suficiente. Porque nós somos filhos do mesmo Deus. Existe uma energia que circula dentro da gente, que é a energia vital. É a energia de Deus. Lembra que Jesus disse na Bíblia, no Evangelho, ele falou assim, ó, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, porque vós sois deuses. Por que ele diz isso? Porque dentro de nós existe a energia de Deus. Só que às vezes a gente esquece dessa energia. A gente esquece que a gente é feito, nós somos feitos pelo mesmo Deus, que Ele habita dentro da gente. E a gente se deixa levar pela tristeza, se deixa levar pelo desânimo, se deixa levar pela raiva, se deixa levar pelos sentimentos negativos. Ah, então eu vou tomar um passe. Vai adiantar? Não vai adiantar. Porque amanhã você vai estar fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos ambientes, com a mesma cabeça, acordando com o mesmo pessimismo, acordando, ó, quem trabalha reclama que tem que acordar cedo para trabalhar. E quem não trabalha, reclama que não tem trabalho. Olha o ciclo estranho que é a vida. Tem tanta gente precisando de um trabalho, tanta gente que gostaria de acordar cedo e sair, e tem gente que reclama por acordar cedo. Tem gente que reclama por pegar um ônibus lotado. Tem gente que reclama por pegar o trânsito. Vocês reparam que a gente cai no mesmo lugar? Que a gente não consegue um momento de paz? O pobre não consegue um momento de paz nessa vida. Ou não tem emprego e não tem dinheiro para pagar as contas. Se tem emprego, tem que pegar trânsito, tem que chegar atrasado, tem que pegar chuva para ganhar isso aqui no final do mês. Paga as contas, 2 dias depois não tem mais dinheiro nenhum. Quinto dia útil vai embora. Se eu perguntar quem tem dinheiro na conta aqui, ninguém tem, gente. Porque a gente se ferra para pagar as contas apenas. Não é verdade? A gente recebe no quinto dia útil. Chega no dia 10, a gente não tem dinheiro para dar um tapa no pão. Tem dia 10. Tem dia 10. Mas é aquela questão. É aquela questão. Tá ruim, mas poderia estar pior. Não, esse problema é ruim. Exatamente. Então, pessoal,
O que ela falou agora é muito interessante. Eu agradeço a Deus pelo meu emprego. Se todos nós fôssemos mais agradecidos, o passe espiritual faria muito mais efeito na gente. Se a gente agradecesse pelo nosso emprego, se a gente agradecesse pelo nosso dia de vida que Deus nos fez acordar novamente, se nós agradecêssemos a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos pais, agradecêssemos a Deus pelo sol que brilha lá fora, a gente não agradece, a gente reclama do calor. E agradece a Tia Val, hein? Quando eu estou trabalhando, fazendo um ano, foi o que eu vou. Graças a Deus, agradeça a Jesus, agradeça a Deus. Ó, a gente reclama do calor? Esses dias aí estava um calor absurdo, não tinha condições de ficar em lugar. Mas a gente lembra de reclamar do calor e não lembra de agradecer o raio de sol que entra. E a chuva, que a gente tem que sair na chuva para pegar o ônibus lotado. A gente reclama que está chovendo, mas a gente não lembra de agradecer que a chuva está refrescando o dia de calor. A gente é acostumado, o nosso cérebro é acostumado a reclamar. Ele está programado para a gente sempre querer o melhor. Só que a gente precisa, vamos dar um passo atrás e entender que o melhor está sendo oferecido nesse momento. Qual que é o melhor para hoje? Estar aqui, com o sol brilhando lá fora, escutando isso que vocês estão escutando e recebendo um passo daqui a pouco. Esse é o melhor que Deus pode fazer por nós agora. Tem gente que está ali na rua, coberto com papelão, fazendo uma comida com fogo improvisado, mas foi o melhor que Deus conseguiu fazer para aquela pessoa agora. E aquela pessoa está agradecendo o feijão que ele vai colocar naquela panela improvisada ali. E tem gente que está acordando, abrindo a janela e vendo uma piscina maravilhosa ali embaixo, pegando uma garrafa de champanhe, descendo para a piscina, e a pessoa vai agradecer, porque é o melhor que Deus está oferecendo para ela naquele momento. Só que a vida, pessoal, se a gente não andar na linha, faz isso aqui, ó. Quem garante que a pessoa do champanhe não vai estar esquentando a marmitinha ali na rua no dia de amanhã? E quem garante que a pessoa, o morador de rua, não vai estar estourando um champanhe amanhã? Sabe aquela história que os últimos serão os primeiros? Essa história é muito real. Ela é muito real. O trabalhador de hoje, que agradece hoje, amanhã ele vai estar estourando o champanhe. Poxa, eu já tenho 90 anos e eu não estourei champanhe ainda. Como você me explica isso aí? Eu te explico que a vida não acaba aqui. Às vezes o nosso presente, ele não está nessa vida aqui. Às vezes o nosso presente está quando a gente fizer a passagem espiritual. Aí a gente vai entender o tanto de perrengue que a gente passou nessa vida aqui. E às vezes o rico, como eu disse há 2 sábados atrás, o rico que ele é rico e ele não consegue estender a mão para o próximo, a queda dele é próxima. Ele vai despencar lá de cima, ele vai quebrar a cara lá embaixo e ele vai aprender a duro modo que ele deveria ter estendido a mão para o próximo. Porque a vida dá volta. O rico de hoje não necessariamente ele vai ser o rico de amanhã. E o pobre de hoje não necessariamente ele vai ser o pobre de amanhã. Deus deu capacidade para cada um buscar o seu. E a gente está buscando o nosso. Você, por exemplo, poderia ter rejeitado o emprego. E aí? Porque ainda estou jornada de trabalho dentro da minha casa. É o que eu estava falando no começo. Acho que vocês não estavam aqui. No começo eu estava falando do Dia das Mulheres. Que as mulheres saem do serviço e vai para casa, tem jornada dupla. Chega em casa, vai fazer comida, vai limpar a casa, vai colocar filho para dormir. Nós daí não faz, né? Fica autista. Então, você cuida? Cuida dele. Entende? As mulheres, elas têm jornada dupla. Por isso que eu lembrei no começo que ontem foi comemorado o Dia das Mulheres. Por que a gente comemora? Por direitos iguais. As mulheres, elas têm tanta capacidade quanto os homens. E nós, homens, às vezes a gente não enxerga isso. Porque o homem que é casado, ele chega em casa, vai tomar um banho e vai assistir Jornal Nacional. E a mulher, ela vai ter a jornada dupla. Por que o bonitão não chega em casa e vai ajudar? Para o futebol ele presta. Mas para fazer serviço em casa ele não presta. Por quê? Porque a nossa sociedade condicionou isso desde muito tempo. Uma educação machista. A
A educação machista nos ensinou que a mulher ela tem que ser condicionada ao homem. Isso está errado. Isso precisa ser deixado para trás, o quanto antes. Por isso que eu falei, os adolescentes tirem essa ideia, cresçam com a ideia que todos somos iguais, filhos do mesmo Deus, que todos temos o mesmo direito, tanto o homem quanto a mulher. Todos. Então, quando vocês chegarem no mercado de trabalho, você já trabalha? Trabalha? Quando você chega, então entenda que a mulher ela tem o mesmo direito que você. E você vai deparar com muitas mulheres recebendo menos que você lá na frente. E muitas mulheres sendo julgadas de não poder fazer serviços de homem. Peraí, que serviços de homem? Tem alguns serviços que falam, ah não, esse serviço aí é de homem. Como assim serviço de homem? Gente, não existe serviço de homem e serviço de mulher. Existe serviço. Né? Por que o homem não pode fazer uma faxina? Fala pra mim. Porque é preguiçoso. Tio, tem mulher aí, ó, coloca o piso melhor do que o homem. Exato. Coloca uma casa melhor do que o homem. Tem pedreiras, mulheres maravilhosas. Exato. Tem. Mas tem. Você vê a pedreira tá fazendo lá. A piscina também patrão fica beijo. A pedreira. A pedreira. Aí eu te pergunto, existe diarista homem? Não existe. Eu acho que não. Você acha? Não existe. Você não vê o homem pegando no Aqui não tem, pesado. mas lá fora tem. Nos Estados Unidos. Tem, porque eles já são mais evoluídos do que nós. Eu já fui servente de pedreiro. Olha, já fui servente de pedreiro. E eu tenho certeza que você trabalhava tão bem quanto os outros. Mas aí faz tudo melhor. Ó, pessoal, é raro diarista homem eu nunca vi na vida. Se vocês souberem de alguém, vocês me apresentam. E é raro o homem que chega em casa e vai lavar uma pia de louça que está lá olhando para ele. Eles ficam lá. Se ele tivesse tudo, ele vai ter A louça ela se lava sozinha? Se lava. Mas a mulher chega, vê aquela louça, eu não vou deixar essa louça, ela vai lá. Sabe por quê? Porque ela não vai deixar a louça ali. Sabe por que o homem não faz? Porque tem que faça para ele. A mulher tem que se posicionar, falar, meu bem, vamos dividir? Mas todo dia todo mundo fala, só vem fazer, não precisa mandar. Não precisa. Vai e faz. Exato. Isso precisa partir da mentalidade dele. Poxa, eu cuido do meu filho. Se o cara chega antes, ele não pode cuidar do filho? Ele não pode dar comida? Ele não pode dar banho? Ó, eu mesmo, entrei no meu site às 6 horas da manhã. Quando foi 1h em ponto, já tinha feito limpado a sala da TV todinha, lavado a cara de 3 carros e a outra ligava em 9. Deu 1 hora, ela me disse, mãe, então já vai pro quê? 1 hora eu estava lá, certinho. Aí já chegou de noite e tá fazendo serviço de casa. Chega em casa, não pode levar eu não tô cansada. Eu falei, não, tá não gostando. Eu falei bem assim pra ele, tava gostando. Aí tá na hora. Tá Mas, na hora. assim, você permitiu tudo isso. Você permitiu. A nossa Só que sociedade, se eu pessoal, pedir, não faz. Porque ele sabe porque ele sabe que você faz. Agora deixa a pia lá 5 dias. Sem prato para comer e sem comida para fazer, para comer. Não faz. Então assim, Tem um gel que faz tudo. olha aí. Foi uma opção. Olha aí. Eu te A mostrar. senhora já falou. Então, pessoal, E orar todo dia. só para finalizar esse assunto, pessoal, o dia de ontem, ele é comemorado em busca de direitos iguais. Não é porque a mulher merece mais que o homem, não é isso. É em busca de direitos iguais. A mulher, ela é marginalizada desde séculos atrás. Quem aqui lembra da Inquisição que queimavam as mulheres vivas lá, chamadas de bruxas? A igreja queimava as mulheres porque eram bruxas. Sabe qual era as bruxas? As mulheres que manipulavam ervas para curar as pessoas. Porque não tinha médico naquela época. As mulheres eram as médicas de antes e elas eram queimadas vivas por praticar bruxaria. Olha que coisa ridícula. Então isso não vem de agora. Vem de lá de trás, que as mulheres eram marginalizadas.
Uma mulher que coloca um decote é vista como vulgar. Quer dizer que o homem pode usar a roupa que ele quer e a mulher não pode usar a roupa que ela quer? Então, pessoal, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir que todos nós somos iguais. Todos nós merecemos direitos iguais. Seja homem, seja mulher, seja transexual, seja criança, seja católico, seja espírita, seja protestante, seja gay, seja lésbica, todos nós somos filhos do mesmo Deus e merecemos direitos iguais. Não existe o mais ou menos, existe o ser humano. Não existe a mulher e o homem, existe o ser humano. Então nós precisamos colocar na cabeça isso. Então, pessoal, só para fechar aqui o nosso papo sobre o passe espiritual, sempre que vocês vierem ao centro espírita, venham com a cabeça tranquila. Deixem do lado de fora toda a preocupação, todo o sentimento de raiva, todo o sentimento de tristeza, para que a gente possa entrar naquela sala e receber o que a gente merece. Eu não sei se eu mereço. Claro que merece, todos nós merecemos. A espiritualidade, pessoal, ela vai ajudar aquele que faz a sua parte. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês já fizeram a sua parte. Vocês já deram o primeiro passo, que é estar aqui hoje. Agora entrem naquela sala com a cabeça no problema que vocês querem solução. Todo mundo aqui tem um problema, não tem? Porque problema não falta. Se eu perguntar de dinheiro na conta, a gente não tem, mas problema todo mundo tem. Entre naquela sala imaginando e pedindo a solução daquele problema. Não entre ali, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu quero isso, quero não. Peguem o mais grave que tem na cabeça, entre naquela sala imaginando a solução e pedindo a solução daquele problema. Seja no atendimento de passe ou no atendimento de cura com a entidade incorporada, se tiver. Mas entre com a cura daquele problema na sua cabeça. E façam a sua parte. Quando saírem daqui, não façam as mesmas coisas que te adoeceram. É um problema de saúde? Vocês sabem o que levou aquele problema de saúde. Não vai dizer que não sabe, não, que sabe. Se está com problema de estômago, sabe que comeu porcaria a vida inteira. Se está com problema de pulmão, sabe que fumou a vida inteira. Se tem problema de álcool, sabe que bebe igual uma capivara. Não adianta sair daqui e fazer as mesmas coisas. Saiam daqui com outra cabeça, porque é uma via de duas mãos. Não adianta vocês receberem um passe e sair daqui e fazerem as mesmas coisas. Saiam daqui e mudem o comportamento. Estou com problema de relacionamento. Não adianta você chegar daqui e quebrar o pau em casa. Eu tinha igual eu. Eu tenho depressão. Meu filho era cuidado do meu filho. E o que eu posso fazer? Mas por que foi por causa do seu filho? Porque assim, meu filho, ele vai muito em médico, sabe? E aí, eu fiquei um tempo, fiquei 5 anos, só cuidando dele. E eu saía para o banheiro, aí na pandemia agora eu teve um AVC. Ele ficou todo por falta do remédio dele. E aí eu botei aqui, ó. Eu não trabalhava, porque aqui eu fiquei no normal. Eu agradeço a Deus todo dia eu ter essa casa. E mesmo no vida, ela A espiritualidade está em todo lugar. Aí um dia eu estou lá dentro da minha casa fechada. Aí a tia Val conversava com muita gente, tem um grupo a tia Val. Aí uma mulher pegou, me ligou e falou assim, foi a Val, assim, você quer trabalhar? Aí eu falei para a mulher, se for para mim, eu vou agora, preciso sair de dessa vida. Você estava em uma crise de depressão. Uma crise fortíssima. Eu até que voltei. Aí, eu disse que não, a minha grande amiga chegou na minha casa. Ela me disse daquele estado, aí eu falei assim, não, eu vou levantar segunda-feira para me trabalhar. E a mulher falou assim para mim, você vai fazer um teste. Se eu gostar com você, eu fico com você. Nesse teste, vou fazer 1 ano, 2 meses.
Aí o que acontece? A depressão foi embora, tio. Eu continuo tomando remédio, mas eu estou 100% consciente. Deus sempre vai olhar para aquele que precisa, e desde que a gente faça a nossa parte. Você poderia muito bem falar assim: ah, eu não vou conseguir ir, se entregar ao desânimo, e não ir. Você ia ter feito a sua parte? Não ia ter feito a sua parte. Você levantou, enfrentou a sua depressão, e eu tenho certeza absoluta que não foi fácil o primeiro dia para você. Não foi e não é fácil. Todo dia quando eu chego, eu choro. Não é fácil. Mesmo assim, você enfrenta o seu medo, você enfrenta a sua tortura ali de dentro. É você fazendo a sua parte e a espiritualidade fazendo a dela. E está prosperando aos pouquinhos. Está prosperando aos pouquinhos. Daqui a pouco, filho, com a graça de Deus, você vai estar ganhando mais, o seu filho vai melhorar ainda mais e as coisas vão caminhando. A gente nunca pode perder a nossa fé. E sempre tem que fazer a nossa parte. Parabéns para você. Parabéns para você. Que sejamos mais pessoas com a coragem, né? Porque é coragem. Você levantar de uma cama em uma crise de depressão é coragem. Quem já passou por depressão aqui sabe. Eu sei, ela sabe, ela sabe. E obrigada Depressão por ela não é compartilhar. fácil. Não é fácil. E você contar essa história, você motiva as pessoas que já tiveram depressão e que passam por isso. É que a gente chega sempre em frente. Essa história pra galera não tem nada. Mas ninguém sabe o que a gente está passando também. Eu já ouvi isso. Frescura, né? Exato. Só que cada um de nós, gente, enfrenta nossos monstros. E ninguém conhece nossos monstros. E o que é pouco para outra pessoa, para a gente é desse tamanho. E às vezes o que é pouco para a gente, para outra pessoa é desse tamanho. E a gente não pode julgar. Aí chegou no momento que minha patroa viajou. Ela tem uma loja na Bahia. Ela viajou, ela tem um monte de empregados. Eu, com 2 meses que estava lá, ela me entregou a chave da loja. 2 meses. Aí eu falei para ela assim, ela chamava comigo, Val, eu não vou conseguir. Eu dou depressão. Eu não vou conseguir tomar conta de ninguém. Ela falou, meu Deus, não, eu vivo, você vai conseguir. Aí o que aconteceu? Ela lá na Bahia, eu cuidando de todo mundo, fazendo almoço para todo mundo, e ela vendo pela cama no celular, todos os dias. E ela falava assim para mim, parabéns, todo dia ela me dá apoio. Quando eu saio, eu agradeço a Deus, quando eu entro, eu agradeço a Deus, todo dia. E assim vai. Ela não tem um dia que ela não dá um bom dia. E eu falo todo dia, esse emprego que me deu foi Deus. Exatamente. Esse emprego quem te deu foi Deus. Quem permanece nele é você pela sua força. Porque você poderia muito bem ter virado as costas por conta da sua depressão. E você aceitou o presente de Deus. E ali está. E ali vai permanecer com a graça de Deus. Graças a Deus. Exatamente. Então, pessoal, agora eu peço para vocês entrarem naquela sala com a cabeça tranquila. E entrem naquela sala com o pensamento naquele problema que vocês querem a melhora ou a cura. Mas não pedindo, agradecendo pelaquela ajuda que vocês estão recebendo. Que as coisas vão começar a melhorar. Desde que nós mudemos o nosso pensamento e desde que a gente comece a fazer a nossa parte. Tá bom? Pessoal, uma ótima semana para vocês. Que vocês tenham, que vocês possam agradecer mais do que pedir. Que vocês agradeçam pelo sol e pela chuva. Tá? E que a espiritualidade esteja sempre com vocês junto com Jesus. Enquanto nós estávamos com a nossa palestra, a Evelyn fez essa canalização mediúnica, que na verdade é uma flor do plano astral. Né? Existem principalmente na natureza, existem muitas flores, muitas árvores, muitas folhas que a gente não conhece aqui. Né? Existem até cores impossíveis da gente transcrever aqui, mas que elas existem. Né? Então, lá não é cópia daqui, aqui é cópia de lá. Né? E tem muita coisa que tem lá e não tem aqui ainda. Então, essa daqui é uma flor que veio através da espiritualidade aqui para nós, que nos dá esperança, que a natureza possa
nos fazer renovar os nossos pensamentos. Que a gente consiga, através da nossa fé em Deus e em nós mesmos, conseguir a cura dos nossos problemas. Tá bom? Então eu vou pedir. Você pede para o Marcelo sobre as crianças? As crianças vão formar os filhos como sempre, depois os adultos, que a gente possa entrar ali com a cabeça fresca, pedindo a cura dos nossos problemas. Tá bom? Obrigado, viu, pessoal?